Boa tarde, começando mais uma resenha entre quatro linhas. Estamos cheios de assunto, hein? Seleção, Palmeiras ganhando nas alturas, São Paulo tomando sufoco, Corinthians um turbilhão e o Santos, né? Santos sempre sendo Santos. Boa noite, Marquinhos. Boa tarde, Marquinhos. Tudo bem? Quinhos. Ah, boa tarde. Eu tava pensando que eu lembro que você falou Marcão, sou eu, Marquinhos é ele. Até eu me confundi. Boa tarde aí para todos os amigos aí. Essa semana teve Libertadores, voltou Libertadores, né? Graças a Deus, sim. O Verdão aí teve golaço de menino. Mas vamos lá. Boa tarde para vocês aí. Fala, Nervo. Boa tarde, tudo bom? Que sufoco, hein? São Paulo tratando a Libertadores como o último suspiro da vida, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Antes de falar do São Paulo, eu começo o programa com um pequeno pedido de desculpas para o pessoal que assiste o canal aí nosso do Resenha e para os meus chapas de resenha também. Eu gostaria de pedir desculpa pelas falhas técnicas do programa anterior e só responder as provocações no Insta, aquelas calcinhas não são minhas não, tá? Eu sei que não são minhas não. Meus viados. Certeza que a calcinha é sua, pô. Falando do São Paulo, vamos lá. O São Paulo pegou um River que estava 6 meses parado. Começou bem o jogo, aos poucos o River começou a dominar o jogo e a gente viu quem o River é. Mas, considerando a altura do adversário, eu acho que não seria vergonhoso se o São Paulo perdesse, porque o River mostrou por que ele é o candidato a ir mais uma final de Libertadores. O River mostrou o trabalho maravilhoso que o Gallardo faz há mais de 5 anos já no time. Mostrou por que esse time é tão unido e joga junto há 5 anos. Enfim, é uma seleção. E outra, em partes, eu defendo também o argumento. Mas o time ficou 6 meses parado. Mas vamos lá. A Libertadores dos times argentinos que voltaram, acho que o único que decepcionou praticamente foi o Racing. Racing perdeu de 1-0 em casa. E o restante deu trabalho. Isso é verdade. Fala, Marquinho. Agora é o Marquinho Corinthians. Salve! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um bom domingo para todo mundo aí. Que tem almoçado de família, comida aqui macarrão igual eu comi, que agora parece que eu comi um boi. Agora, falando sobre o Corinthians... Comi um macarrão com frango também, que eu vou falar para você, viu? Bom. Boa. Agora, falando sobre o Corinthians. Gostei da coragem do Coelho por os moleques para jogar no meio campo. Não tem ataque ainda, porque botar o Vital de centroavante já é um falso jogador, como falso 9 piora. Mas, de certa forma, a gente consegue ver uma luz aí no fim do túnel, pelo menos, para não cair esse ano. Tá ruim, mas tá bom, né? Marcão, me diz uma coisa. O Marinho tem sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? E parece que o seu time tem um grande retrospecto contra a seleção brasileira, né? O craque do Brasileirão até agora não foi convocado para a seleção brasileira. É uma boa para o Santos, né? A gente sempre tem aquela convicção de que quem é convocado parece que é pior para o time e nem joga na seleção, né? O que você fala sobre o Marinho, que na Libertadores não fez gol, o Soteldo acabou perdendo no finalzinho do jogo aquele gol que raspando a trave, chorou, mas não entrou. Foi bem o Santos, né? Arrancou um empate dentro de casa contra o time forte que é o Olímpia, né? Sim, o Olímpia para mim é o seguinte, pelo que eu vi do jogo, o Marinho ele é o cara que faz a diferença para o Santos, isso é um fato. Só que eu acho que o Cuca também não é um cara que consegue mudar o jogo, e isso complicou muito o Santos no jogo da quinta-feira. Porque o time do Olímpia é um time muito experiente. Você vê a média de idade do time é acima dos 30 anos. Então, ou você faz alguma coisa diferente. Uma coisa que eu vi muito do Santos no jogo. O Santos procurou muito chuveirinho. Você não tem nem o centroavante alto para ficar lá na frente.
Ainda mais com 2 zagueiros experientes para você ficar lançando bola na área toda hora. Aí complicou até, na minha opinião, foi isso que complicou o Santos. O Santos ficou muito desesperado. Porque em bola em si, o Santos tem um bom time. Para mim, a gente vai falar até mais para frente, mas também o Marinho tinha que ser convocado para a seleção sim, na última do Tite. O Santos tem parece que vai ter a perda também do Soteldo, que tá na pré-lista da Venezuela, e o Sanches, que vai para a seleção uruguaia, né? Perde muito, né, se esses caras foram convocados, né? Perde, principalmente Soteldo. Acho que o Soteldo é o cara que consegue dar criatividade pro time do Santos. O Marinho é aquele cara do drible e que chuta. O Soteldo, apesar de jogar pelado, é o cara que cria, não é só o cara que dá o passe curto, dá o drible, é o cara que cria, é o cérebro do time. O Sanches, apesar da idade, é o cara ali que comanda a parte de volante ali do Santos, é o cara que comanda aquela parte. Pouquinhos, o Santos parece que achou o miolo de zaga com um goleiraço, o João Paulo. O Pará é aquela inconstância que a gente não sabe se vai, não vai, mas não é fraco, mas também não é forte lateral, né? Ele é esforçado, trabalha bastante com a experiência. E o Madison, que foi titular nesses últimos jogos, tá jogando bem, mas ainda é menino, né? Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan formam o miolo de zaga. O Alisson, que a gente sempre comenta falando que é um bom volante, um dos melhores volantes que tem no Brasil. Diego Pituca e Carlos Sanches hoje, né? Vai jogar. Marinho, Raniel e Lucas Braga ou Arthur Gomes no lugar do Soteldo. É um bom time, né? Até que se você colocar que o Cuca não tem quem coloca, o Santos não pode contratar nessa janela. Elias tá fechado com o Santos. E o Laércio está fechado com o Santos também. E não pode se inscrever, né? Parece que o Santos logo vai ter uma nova punição. Parece que pode até pegar mais 2 janelas de transferência. Parece que já é um time que vai, mas não vai, né? O Santos é aquilo que a gente vem conversando desde o começo do primeiro, acho que do primeiro programa que a gente teve, né? O Santos é isso, o Santos tem um time não é ruim no papel, né? E o Cuca veio aí também, tá ajudando, né? Ali taticamente o Santos a melhorar bastante, né? Parece que deu uma melhorada em intercampo, fora de campo também, dentro do vestiário, né? Só que, assim, igual você disse, o time do Santos, ele melhorou taticamente, né? O miolo de zaga do Santos ali, o miolo de zaga deu uma melhorada. Com o Felipe Jonathan. Você achou, né? O Felipe Jonathan tá jogando muito bem na lateral, né? Ele entrou e nem tá sentindo falta do Jorge, né? Isso. Eles não estão sentindo falta do Jorge ali. O Pará é aquilo, né? Ele é esforçado, mas não sai muita coisa, né? Ele é aquele cara que não compromete, né? Em partes, né? Quando ele tá com uma confiança igual com o time dele na zaga, ele com uma zaga boa, ele não é aquele cara que compromete, mas se a zaga não ajuda, aí ele é o primeiro a falhar, ele é o primeiro a tomar as pauladas aí da imprensa, né? E então o Santos do meio para frente está criando bastante, né? O meio de criação ali com o Sanches e com o Soteldo pelas pontas ali, o Santos está sendo perigoso, né? E o Marinho ali dentro da área para meter as bolas para dentro. Só que assim, o Santos cria muita chance, mas está perdendo, né? Eles estão pecando na hora da finalização, ainda mais o Soteldo ali, né? Naquela bola que não foi, beliscou a trave, né? Acho que tem que caprichar um pouquinho mais ali na frente, né? Tirando as criações que são muitas, o Santos consegue ser um ataque aí, um dos melhores ataques do Brasil. O Nervo, o time do Santos parece que se encontrou, mas ainda tem aquelas dificuldades do extracampo, né? Parece que atrapalha. Essa semana passada,
tem se discutido bastante sobre o impeachment do Pérez. Mas mesmo assim ainda tem saído jogadores. O último, o Uribe, conseguiu a liberação do contrato dele, ele não faz parte mais do Santos. E o Santos vai começar uma maratona no Brasileirão e na Libertadores, né? Você acha que tem elenco para tudo isso? Ou vai sentir um pouquinho? Eu acho que tem elenco, sim. Eu acho que é um time bastante competitivo. Tem um bom ataque. Eu acho que poderia melhorar só no Santos é acertar um pouquinho o pé, colocar um pouquinho o pé na forma em alguns jogadores, que nem contra o Olímpia, eu achei Tirando o Marinho com o minimista aleatório, né? Achei que o Santos estava bem desalinhado no ataque, perdeu muita chance contra o Olímpia. E se eu tivesse que deixar uma sugestão para o Cuca, esse campeonato aí, se o Cuca quiser ter um campeonato mais tranquilo e classificar o Santos com menos sufoco para uma Libertadores do ano que vem, ou ficar entre os primeiros, eu acho que vale a pena investir no defensivo também um pouquinho. A gente sabe que o Santos tem insistido de jogar para frente, sempre teve, né? Mas pelo menos o que eu tenho reparado nas últimas partidas, tanto na partida que o Santos enfrentou o São Paulo, como no jogo contra o Olímpia, é que o adversário sobe muito fácil. Qual lado? Os dois? Os dois lados? Dos dois lados. Ô, Nervo, eu acho que assim, isso que você está comentando, referente a isso, acho que o lado defensivamente do Santos nas duas laterais ali, como eu disse, né? Eles não estão igual o Pará. O único que compromete quando a zaga não vai bem é o Pará. Porém, ali, eu acho que é o meio de campo do Santos que está precisando de mais uns dois pensadores ali. Porque o Santos já tem o Alisson, né? Que é o volante ali, que é um pouquinho mais consagrado ali, que dá mais confiança, que na meiuca do Santos, né? Mas eu acho assim, que com a chegada do Elias, junto com o Sanches ali, eu acho que são duas cabeças pensantes, né? Porque ali só tem o Sanches na realidade, né? Agora, com o Elias ali, eu acho que dá uma melhorada boa. Fala, Marquinhos, você queria falar? Opa, sim. Quanto ao Santos, dois laterais são fracos defensivamente, seja o Felipe Jonathan ou o Pará. No ataque, até que o Felipe Jonathan ajuda, sim, mas só que precisa de tempo, porque é novo. Sim, mas é porque é novo, mas eu acho que ele pode evoluir muito. Quanto a que o Marquinho disse do Elias, o Elias e o Sanches, nenhum dos dois são mais garotos, nenhum dos dois vão conseguir marcar. Sem o Alisson, o meio-campo do Santos não funciona. Ou vai jogar um, vai jogar o outro. É bom você ter no elenco os dois, porque aí você pode utilizar cada um de uma forma. Mas eu não vejo os dois jogando junto. Então, mas é a experiência dos dois, né? Que eu tô dizendo. Tipo, vai ter um para marcar, que é o Alisson ali na contenção. Só que acho que na criação seria bom os dois, na minha opinião, né? Sim, eu entendo o que você está falando, até porque os dois têm qualidade, a gente sabe. Só que com a idade dos dois, eu não vejo os dois jogando juntos. Mas ter os dois no elenco, um pro banco e outro para jogar, é válido. Se você monta um time que nem o Marco está falando aí, com o Alisson mais recuado, o Elias. O problema do Elias é que o Elias não é mais menino, né? Ele já tem 35 anos, a experiência ajuda, mas compromete também, né? Na hora de um contra-ataque, pegar um cara que corre bastante aí para puxar o ataque do time adversário, pode prejudicar. No Atlético Mineiro, ele sofreu muito com contusão. Sim. Fala, Nervo. Assim, não que o Santos não tenha jogadores que possam adquirir essa característica, entendeu? Mas defensivamente, sabe o que falta para o Santos? Defensivamente, na minha opinião, falta um cão de guarda. Falta aquele cara que tem, sabe aquele estigma de cão de guarda? O cara que você fala, mas o cão de guarda é o Alisson. É o Alisson. Mas não acho ele tudo isso, assim. Ele é muito bom volante. O que peca é que ele não tem reserva, né? Porque quando ele não joga, entra o Jobson. Aí é demais, então, né? É isso que falta. Aí falta cai muito. Essa característica dele. Deixa eu fazer só uma observação. Essa semana, no Campeonato Feminino, a Kathleen chegou ao seu 100º gol pelo Santos, né? Desculpa até o palavreado, é uma puta marca, né? Só Neymar, Pelé e Coutinho chegaram a 100 gols no Santos.
uma marca que dá placa, fica marcado e tal. Mas não é nem só por isso, né? É emblemático porque futebol e mulher no país é como se fosse uma aberração, né? Não existe. Para muita gente é uma coisa que é impensável, sendo que a gente vê dia após dia a mulherada conquistando o espaço dela, colocando muito cara marmanjão aí no bolso. E a Kathleen é uma dessas centroavantes aí que jogaria fácil em qualquer time masculino, viu? Eu queria ela principalmente no Corinthians, no São Paulo, tranquilamente. Mano, troca ela com o Luan, bota. Acho que o Luan nem no feminino ia render, velho. A Kathleen, a Marta nem se fala, né? A Marta é fora de série. A Cristiane também, a centroavante que jogou no São Paulo esse último ano aí, sensacional. São jogadoras que a gente não vê no cotidiano do futebol masculino, que ganha a maior parte da grana. Bom, agora eu não vou era essa observação que eu queria só ratificar. Eu queria fazer outra observação sobre o futebol feminino. Muitas vezes pessoas criticam as mulheres por estar jogando, certo? Que falam que não tem qualidade. Isso, mas quantas delas têm base? Pouquíssimas, só o time grande, né? É difícil de você formar jogadores se você não tem base. Muitos dos movimentos que a gente vê errado é pela falta de ter o treinamento quando é mais novo. A gente vê até isso no futebol masculino. Eu lembro do craque Finazzi no Corinthians, jogava muito, tinha muito gol. Adorava, só que ele foi virar profissional com mais de 20 anos. O Finazzi era engenheiro, não era engenheiro, não, arquiteto, sei lá, não. Engenheiro. Adorava ele no Corinthians. Não, ele jogava demais, metia muito gol. Queria ser polêmica aí, jogava bem sim. Não, mais ou menos. Bem. Não, jogava bem. O cara pra ficar na área. Ele na área faz gol. Souza, os meus favoritos, adorava esse Corinthians. Não, o Souza Caveirão não dá não, mas o Finazzi fazia muito gol. Corinthians. Sabe qual foi o problema do Souza Caveirão? Ele chegou pra ser reserva do Ronaldo, pô. Aí é foda. O peso dele é demais. O Nervo. Oi, perdão. Vamos aproveitar e falar do seu time, que na Libertadores não fez gol, né? Então, a impressão, para quem assistiu São Paulo e River Plate na quinta-feira, os poucos que conseguiram entrar no Morumbi ou conseguiram a transmissão do jogo, o que a gente viu foi que parecia que o jogo estava sendo em Buenos Aires. A impressão que eu tive é que o River estava jogando em casa e o São Paulo era o visitante. E parece que o São Paulo que fazia 6 meses que não jogava, né? Exatamente. Só que assim, considerando a seleção que o River Plate eu acho que nós tivemos muita sorte. Eu acho que para a gente não deixar o elenco do São Paulo totalmente batido de críticas, vale a gente ressaltar alguns pontos que eu acho que atrapalharam bastante o São Paulo na quinta-feira. Apesar do River Plate ser muito superior. Vamos a eles. Não é altitude, né? Não foi altitude. Não tem altitude para pôr culpa. Não, aí você tira só o L. Ao invés de altitude, você coloca atitude, né? Tá bom, a piadinha foi besta, mas vale a pena, vai. Não, foi boa. Mas vamos aos pontos negativos, ó. Fernando Diniz demorou para fazer substituições, e eu acho que algumas substituições que ele demorou para fazer poderiam ter feito diferença no São Paulo. Porque o São Paulo, por mais inferior que seja... vamos ser sinceros, São Paulo parecia um Máscara tentando quebrar o relógio no corredor. E o River Plate jogou como um time. O River Plate tocou a bola como se estivesse em casa. Vamos lá, o São Paulo poderia ter reforçado mais rápido suas laterais, porque foi exatamente pelas laterais que o São Paulo conseguiu incomodar o River. Você pode pegar os 2 lances de gol que o São Paulo conseguiu e que ocasionou um gol contra, né, as 2 vezes, foram de lances laterais. Sem falar do lance do Igor Vinícius, que ficou cara a cara com o Franco Armani e preferiu passar a bola para um jogador marcado.
nenhuma dificuldade para a defesa argentina, que simplesmente chutou a bola para linha de fundo. Tô com medo. Fácil. Então, vamos a eles. Olha, Hernanes ficou devendo, mas antes de eu criticar o Hernanes, e aliás, seria até injusto eu criticar o Hernanes, pelo comprometimento que ele tem com o clube, por toda a técnica, por toda a história que ele tem, vale a pena a gente ressaltar outra partida horrorosa que o Vitor Bueno fez. Partida horrenda que o Vitor Bueno fez. Aí é nesse ponto que eu sinto falta do Luciano. Pela primeira vez, porque assim, ó, o Luciano, ele é um cara que faz gol, beleza. Ele é inferiormente técnico ao Everton, por exemplo, que foi embora. Mas o fato do cara pegar e ser um dos únicos jogadores nossos que está conseguindo pôr a bola para dentro, ele fez falta. Sem falar da atuação negativa. Eu não sei se é por nervosismo ou se ele está voltando ao normal dele, né? Do Gabriel Sara, que ficou devendo bastante para o River Plate também. Ô Nervo, mas eu acho que tem alguns jogadores que, na verdade, já faz um tempo já que eu bato nessa tecla. Tem alguns jogadores que estavam no time titular do São Paulo que ultimamente não tá aquelas coisas, ou já foi, ou nunca foi, acaba enganando até hoje. O Reinaldo é um dos jogadores que, sinceramente, já deu para o São Paulo. É um jogador mediano que se acha mais do que joga. É o King Naldo. Na quinta-feira a gente viu ele muito, muito explosivo, jogando. Se tivesse torcida, ele estava jogando muito árbitro contra a torcida, esbravejando, gritando, arrumou discussão no final do primeiro tempo ali, com o Borré. E Vitor Bueno não merece nem vestir a camisa de São Paulo. Vitor Bueno, ele já era fraco no Santos, no São Paulo ele continuou. Ele é muito fraco, esse jogador. O Igor Gomes, boa, mas ele acha que ele já é o Kaká. O Kaká comeu muito arroz com feijão para ele ser quem ele é. E o Igor Gomes não é. Ficou devendo demais. O Tietê, concordo. Hoje eu consigo discutir com você e concordo. O Tietê, ele não vem jogando bem há muito tempo. Só que o Fernando Diniz, ele não consegue montar um time com contra-ataque, com velocidade, se você não tiver o Tietê. O Tietê é aquele cara volante que ele dá uma velocidade tremenda para o contra-ataque. O problema é que só tem ele ali, né? Você não consegue localizar um outro volante para dar movimentação. O Hernanes foi bem abaixo, concordo, mas no final de semana o Hernanes foi bem. Só que parece que ultimamente os jogadores do São Paulo estão jogando mais abaixo do que podem, né? Olha, o Ícaro, só cortando aí o nervo, o que acontece? A gente teve quinta-feira aí um São Paulo medíocre, desculpa a palavra, mas um São Paulo sem tesão nenhum. Um São Paulo totalmente desgostoso com o que estava fazendo. Parece que nem estava em campo. Parece que não estava jogando Libertadores, né? Você pega o que foi São Paulo em 2005 para o São Paulo daquele jogo, comparando São Paulo em 2005 com o São Paulo desse jogo de quinta-feira. Olha, eu palmeirense, eu achei horrível o jogo do São Paulo. Eu achei uma falta totalmente uma falta de sabe? De respeito com a camisa, né? Isso, uma falta, nem estava vindo a palavra acerta, mas assim, é uma falta de respeito com a camisa do São Paulo, certo? Ó, vamos lá, só para te dar uma base, o time do São Paulo na quinta-feira, o Thiago Volpi, o Léo Pelé, o Diego Costa, o Igor Vinícius e o Reinaldo. A zaga do São Paulo, que é aquela zaga que todo mundo tá falando muito bem, né? Com a molecada aí. Pelo menos o Diego Costa e o Léo Pelé, né? Que entrou muito bem nessa zaga. No meio campo, o Tietê, o Hernanes também, que ficou abaixo da média do que ele estava apresentando nesses últimos jogos. Né? O Igor Gomes, como você disse, que tem que comer muito arroz e feijão, que é um cacá desnutrido. Né? O Gabriel Sara. Não, porque ele é bem fortinho, viu? Acho que ele come bastante arroz com feijão. O Pablo e o Vitor Bueno, que, meu Deus, nem no Santos jogou bola, não sei que onde o São Paulo viu que estava com a cabeça de contratar esse cara. Rapidão, Marquinhos. Então, assim, o que eu tenho para dizer do São Paulo é isso. Foi um time sem tesão, né? E outra coisa que acontece é muito o que o Fernando Diniz está fazendo.
Fernando Diniz tá xingando muito os jogadores na beirada do campo. Você pode ver, ele fica nervoso, ele fica desesperado quando o cara erra uma bola, quando erra um contra-ataque. E isso deixa os próprios jogadores nervosos, né? Isso deixa os próprios jogadores com medo de querer fazer o certo, tipo, puta, vou errar se eu fizer isso, essa jogada, eu tenho que pensar de outro jeito que o professor treinou. Eles não criam, eles não têm uma jogada própria deles, né? E assim, como diz a linguagem dos boleiros, o São Paulo tá faltando muito na Libertadores, aquele último prato de comida, como se fosse o prato da vida, sabe? É um negócio, foi lamentável o jogo do São Paulo. Mas aí não é só na Libertadores, né? É no geral. Todos os campeonatos. É igual eu falo, tem jogador no São Paulo, é igual no Corinthians, tem alguns jogadores, é igual quando você tá com a namorada pra acabar, que você já não come mais, que você já não sai mais junto, mas tá lá ainda por algum motivo, é isso, porra. Na hora de pegar, por exemplo, o Reinaldo, pelo amor de Deus, esse cara já não dá mais, toda vez esse cara é criticado. O Hernanes mesmo, ele tem a autocrítica de falar que ele tá mal, isso eu achei legal. Mas ou então ele pega e sai do time, ou então ele vai se dedicar mais. E ao Diniz... O problema é que ele não tava mal nesses últimos jogos. E o Diniz é o cara que não vai tirar mais nada desse time. Não vai. Eu acho não adianta que... Ô, Nervo, você acha que, como diz o Marquinhos, você acha que não vai sair mais ou jogadores que não querem mais? Não, sabe o que eu vi? Que nem na quinta-feira, eu não vi um time exatamente desanimado em campo. Eu vi um time medroso. Isso é verdade. Eu vi um time sem confiança nenhuma. O lance do Igor Vinícius, ele mostra muito bem isso. É um time medroso, um time quase covarde. Mas, assim, quem quer ver o São Paulo desanimado, a gente consegue até voltar no tempo, gente. Se vocês pegarem aquela partida de Avaí São Paulo de 2010, que o São Paulo estava querendo derrubar o técnico, acabou 0-0, aquele jogo se foi um time bem desanimado. Um time só tocando bola de lado, só esperando dar os 90. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um São Paulo na quinta-feira que simplesmente não conseguia jogar. Era um time assim, todo mundo ali queria fazer alguma coisa até, mas era um time que estava com medo de entrar em campo. Não sei se os caras tinham escutado as resenhas anteriores aí que eu elogiei a equipe do River. Mas, assim, a gente viu um time medroso e um time que não aceitava, que nem o próprio Hernanes mesmo, errou muito passe curto. O Fernando Diniz, ele pega muito no pé dos jogadores para eles tocarem bem a bola, para eles segurarem a posse de bola. Eu tenho a impressão que o Fernando Diniz, se é que ele é um bom treinador, dá a impressão que ele falou isso para o River Plate e o River Plate fez. Porque o River Plate, na verdade, o River Plate só não goleou a gente na quinta-feira por dois motivos. O primeiro é que o River está 6 meses sem jogar bola, falta o ritmo. E o segundo é que eu consegui identificar uma falha nesse time do River. Eu acho que o River está com dificuldade de encontrar aquele cara que desmonta o esquema. O River não tem um meia hoje em dia e acaba com a zaga do time adversário. Eu acho que o São Paulo... A gente pode pontuar o São Paulo negativamente por muitas coisas, mas não é nem por falta de vontade. Eu acho que é por falta de habilidade mesmo. Tem time melhor, gente. Infelizmente, na Libertadores brasileiros tem o Flamengo, apesar de ter sido goleado, tem o Flamengo ainda. Não, desculpa, eu vou ter que discordar de você no sentido de... Acho que é falta de vontade mesmo. Não é que é time ruim, não. É falta de vontade. Porque o São Paulo no plantão não é ruim, não, cara. Eu não sei o que acontece com o São Paulo ali. Não sei se é por causa que agora vai ter as eleições aí, tá tudo bagunçado. Agora, vamos ver se o primeiro que vai vir aí, que... São dois, eu esqueci o nome dos dois que estão na concorrência. Você lembra, Nervo? Pode me informar aí? Tem, mas eu não vejo no São Paulo, por exemplo, igual o Nervo falou do time titular. Eu não vejo no São Paulo um time forte. Me desculpa, a gente tem tipo o Hernanes, tem o Tietê e tal, mas a maioria é muito moleque, cara. E eu não sei se o Diniz consegue tirar isso dos caras. Tirou
tirou do Audax, sabe? Eu acho que mas uma coisa é você treinar o Audax, que é um time pequeno, outra coisa é você treinar um time grande. No Audax ele tinha mais nome que todo mundo. Chegou no time grande, a história é outra. E o São Paulo sente falta de peças mais importantes. Por exemplo, na quinta-feira, considerando a altura do adversário, que era o River Plate, e a gente sentiu muita falta do Daniel Alves. A gente sentiu muita falta do Daniel Alves, porque eu acho que com o Daniel Alves, então, o Carrascal não ia deitar enrolado do jeito que deitou e rolou, não. Martínez quarta, não ia deitar enrolado do jeito que deitou e rolou, não. Ô, Nervo, mas desculpa ter te cortado, mas eu acho que é muito pobre. Essas justificativas que você está dando, eu acho que é pobre. O futebol de São Paulo é medíocre, a diretoria do São Paulo é horrorosa, não é de hoje, é da época do Juvenal, ela vem constantemente errando feio. Nesses últimos anos, chegou até a ser pior, que começou a fazer algo que não acontecia no São Paulo, que era atrasar salário. Era um dos maiores clubes do Brasil que contribuía com os jogadores, que pagava o salário em dia, tinha o melhor CT do Brasil, o Refis do São Paulo era modelo. Então, não é de agora. Se você falar assim, o time de São Paulo sentiu falta do Daniel Alves. Cara, é o absurdo do absurdo do absurdo, porque o cara tem 37 anos, ninguém, em sã consciência, tem que montar, estruturar um elenco com caras de 37 anos. É a mesma coisa você montar um time colocando o Ricardo Oliveira como centroavante principal. Você precisa de um cara bom e o Ricardo Oliveira ser um coadjuvante. Não dá para você... Nas meados de 2000. Não dá para você criar um elenco, um time, contratar jogadores com calibre que tem esses jogadores e esperar pouco. Fernando Diniz é um puta de um treinador. Não acho que você tem que achar que ele se foi bom treinador. Desculpa. Ele fez o que fez no Audax. A pressão dele era menor. Tranquilo. Só que o que ele fez com o Atlético Paranaense, que ele montou o time bem estruturado. O Thiago Nunes veio e deu aquele último ajuste. No Fluminense, o Fluminense ele era 70%, 80% de posse de bola. No São Paulo é horrível, é um catadão de jogadores, é todo mundo brigando, ninguém se achando. O Reinaldo que não cruza direito, é o Tietê que não sempre perde a bola, o Igor Gomes que não dá o último passe, o Pablo que não finaliza. Então é uma sucessão de erros ali. Então acho que eu entendo que você se sente frustrado com tudo isso, mas é de muito tempo já. Se você traz um Rogério Ceni, um cara que conhece dentro do clube, conhece tudo ali dentro, eu acho que ele tem peito suficiente para segurar o Leco, falar assim, Leco, não dá. Esse Leco queima todo mundo. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Se você tem que desvincular a imagem do Leco, desvincular a imagem da diretoria. Eu sei que é complicado, porque você coloca o Raí e o Lugano, que são caras muito, muito, muito gigantes perto de Pablo, Thiago Volpe, Igor Gomes. Olha a construção de São Paulo. Né? Olha a construção de São Paulo. Os dois laterais, o Reinaldo e o Igor Vinícius, são fracos. Aí você tem o Hernanes que não tá nas melhores fases. Você tem dois laterais que já são concastrados, que não sabem cruzar. Aí você tem o meio-campo que não funciona. A gente tem que botar a culpa no Diniz, sim, porque ele que treina. Mas as alternativas são ruins também. Não adianta só botar a culpa nele. Ele é fraco. Porque ele entra na média, né? A culpa é do técnico. Ele entra na estatística. Em questão do Fernando Diniz, né? Que é isso aí de ficar xingando aí na beira do campo e deixando os jogadores nervosos. Eu acho que por partes prejudica o futebol do São Paulo. Mas outra, ali não tem nenhuma criancinha que vai escutar o xingamento e vai falar, se eu fizer errado eu vou apanhar no bumbum. Pelo amor de Deus, mano, isso aí é... Mas vamos concordar, tem time melhor, tem time melhor do que o São Paulo, por exemplo. A partida no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, surpreendeu alguém? Não. Eu já imaginava, os três.
Eu acho que se o VAR tivesse deixado passar, ficaria 3-1. O Atlético Mineiro é superior hoje em dia. O São Paulo ele não é um time para cair, mas não é um time para brigar por título. Tem time melhor para brigar por título. Então, acho que esse ano, infelizmente, com todos os problemas que a gente tem, é só se conformar e esperar o pior. Porque o São Paulo, você pegando a equipe ao todo, colocando no mano a mano, sem conta, que nem, ó, próximo domingo tem o Internacional. Não preciso nem falar. Vai tomar um vareio aí. Já mostrou alguns defeitos também. Pode falar. Eu entendo que você fala que o time de São Paulo tem time melhores do que o time de São Paulo, né? Eu concordo em parte. Você acha que o elenco de São Paulo é pior, por exemplo, o Fortaleza? É pior do que, por exemplo, o do Goiás? É pior do que o do Ceará? E olha que esses times estão no top 10 aí. O problema não é o elenco, o problema é o que o Marquinhos sempre estava reclamando do time do Palmeiras. É o que entrega dentro de campo, né? O que você assiste. Se você assiste um futebol movimentação, não estou falando um time igual ano passado do Jorge Jesus, mas estou falando um time aguerrido igual ao do Grêmio, um time com posse de bola igual ao do Sampaoli. Enfim, né? É aquela coisa que a gente acaba esperando demais dos times brasileiros e se decepciona no final. Só para deixar a última observação, para mim é o seguinte, a questão que acontece no São Paulo é o quê? A falta de títulos, uma presidência fraca, tudo isso acaba chegando nos jogadores. Se não tem uma boa diretoria, os caras não vão conseguir render. O Marquinhos, o Quinhos. Sim. Depois de 34 anos, o Palmeiras surpreendeu o Bolívar lá nas alturas. Verdão. Conseguiu uma vitória boa, grande, gigante. Acho que é aquela vitória na Libertadores que marca território no grupo. E é líder do campeonato da chave, né? Invicto no Campeonato Brasileiro. Líder 100% na chave de grupo da Libertadores. Campeão paulista, campeão da Florida Cup. O que falta para o time do Palmeiras? Então, o Palmeiras esse ano aí começou bem, né? Igual como sempre bato na tecla aí, mesmo com um elenco milionário, um futebol pobre, mas tá dando certo, tá pelo menos, né, nas expectativas aí de um grande time, tá fazendo por valer, né? Acho que perdeu uma no ano, duas no ano, se eu não me engano, acho que foi duas no ano só. Duas, perdeu só duas no ano. Red Bull, Bragantino e Corinthians. E o Corinthians, na volta. Esse Marquinhos demais. E só que assim, não foi aquele jogo de alegrar os olhos, né? Como eu disse, um jogo de Libertadores correndo pelo último prato de comida ali, aquela coisa bonita de se ver. Mas fez o básico, ganhou na altitude. Nós temos um grupo aí dos palmeirenses da rua que eu moro, né? E internamente ali a gente fez uma piadinha falando que acho que o que falta pro Rony é o oxigênio na cabeça dele, né? Acho que tem muito oxigênio, então ele não consegue, é por isso que não consegue pensar, que ele fica acelerado. Foi tosco pra ele comemorar o pênalti. Mas quando falta o oxigênio, parece que dá uma centrada na cabeça dele. Para mim foi o melhor jogador em campo. Na quarta-feira. Não, foi o melhor, foi considerado pela Conmebol o melhor em campo. Né? Foi o melhor jogador em campo, para você ver. Né? Foi tosco. Ele cair na área e ainda fazer assim, ó. Opa, conseguiu. Esse que é o pior. É de agradecer. Bom, assim, só que ele, falando particularmente do Rony, mesmo ele sendo o melhor em campo, pelo amor de Deus, não dá. Mesmo assim, não dá, né? Eu vi uns lances que a bola batia nele, parecia uma parede, ele não sabe dominar, ele se perde na frente do zagueiro, cara, do defensor do time, ele se perde, não sabe o que vai fazer. Que falta faz o Dudu. Você vê um ponteiro, o Rony, mas que falta, você lembra do Dudu ali na Pequeno, né? Pequeno. Mas assim, o Dudu, nas duas pontas, jogava demais. Graças a Deus não veio pro Corinthians o Rony. Deus é bom, uma vez na vida. Né? Mas é até engraçado a gente falar que o Rony foi o melhor jogador em campo, mas
Nesse jogo foi, né? E eu quero também... Pouquinhos, o Luxemburgo acabou preferindo uma escalação mais experiente, né? Colocando o Luan e o Gustavo Gomes na zaga, o Vinha e o Marcos Rocha, que é o cara que estava jogando, outra partida é o que você não gostava do Mike, né? O Ramírez, o Gabriel Menino e o Bruno Henrique na armação e o Zé Rafael e o Rafael Veiga, né? Sim. É um time bom, o Rony e o William. O William ficou bem abaixo, né? Ele tá jogando pouco, né? Não tá entregando tanto quanto no ano passado, né? Não, o William, ele, não sei se é porque ele pegou aí uns ganchinhos de banco aí com a chegada do Luiz Adriano, né? Nesse estilo de jogo que o Luxemburgo tá fazendo pro Palmeiras, ele não tá rendendo, né? Só que ele não vem entrando nos jogos, não. Os segundo tempos que ele vem entrando aí, até que ele, né, quando ele começa como titular, ele não rende o que ele tá rendendo quando ele entra na segunda parte do jogo, né? Mas eu acho que assim, o time do Palmeiras na quarta-feira foi um time mais experiente que ele resolveu entrar, né? Até pela altitude, eu acho, né? Porque colocar muita gente de velocidade ali, as molecadas para correr muito, eles iam cansar muito rápido, né? Então ele quis manter aquele time mais centrado, cadenciando a bola, né? Esperando as oportunidades para o contra-ataque. Só que quero parabenizar também o Gabriel Menino, jogou um partidaço, né? Além de um partidaço, ele fez um golaço, tudo bem que a altitude ajudou. Tá lá, Cleiton Xavier. Me lembrou Cleiton Xavier. Só que o Palmeiras foi isso, foi aquele, né? Não foi um jogo de encher os olhos, mas a zaga também, ele optou por uma zaga mais segura, né? Tanto que o Luan não dá, como muitos amigos meus aí do Resenha diz, né, Marquinhos? O Luan não dá, quer no Corinthians, não? Oi? Quer ir pro Corinthians? Não, pode deixar. A gente gosta de ver ali na zaga pra caramba do Palmeiras. Eu quero deles o Gustavo Gomes. Eu O quero GG? deles. Gustavo O GG Gomes, tá o Marcos indisponível. Rocha. O GG tá indisponível. Não tem estoque, não tem estoque. Luiz Adriano, eu quero deles. Mas assim, eu senti falta do Patrick de Paula nesse time também. Machucado, né? Bastante Tá falta. lesionado. Cansou. Ele e o Luiz Adriano tá esbaforido, como Então, os velhos Para falam. isso, o Felipe Melo volta hoje, né? volta hoje. Graças a Deus. Se tudo der certo, volta. O Marquinho, tirando o Gabriel Menino, que é a exceção nessa volância aí do Palmeiras, o Ramírez é um jogador aposentado, né? É igual eu criticava antes. Pra mim, acho que já é um cara que não merecia o contrato que tem. Até mesmo, sabe? Eu sou da seguinte opinião. 2023. Eu sou da seguinte opinião. Se eu sou jogador e eu tô vendo que eu não tô rendendo aquilo que eu tô ganhando e eu tô no clube, tem que ter um dirigente pra chegar no cara e falar que não tá dando, ou precisa do técnico pegar e trocar ideia com o cara, porque na boa, não dá, cara. O cara joga com freio de mão puxado o jogo inteiro. É difícil, né? Porque você vê um cara do calibre dele e entrega tão pouco, né? Cara, isso que é o pior, porque a capacidade que esse cara tinha antes, quando tava no Chelsea, quando tava no Benfica, no Cruzeiro, o cara foi pra 2 Copas do Mundo. O cara não é perna de pau, mas eu acho que, infelizmente, o tempo já deu. É foda, porque teve contusão na China, o que pior ainda. Porque o cara voltar no ritmo demora. Mas não dá pra assistir por tanto tempo no mesmo cara. Então, mas eu acho que vai mudar, vão vir novos mares aí pro Palmeiras, né? Só para falar aí a provável escalação hoje contra o Grêmio. Eu vi aqui a escalação. O Everton, né? Marcos Rocha, se tudo der certo, o Felipe Melo. Felipe Melo confirmado. Confirmado? Então no miolo de zaga ali. Gustavo Gomes e Matias Vinha, isso. Ramírez, Gabriel Menino e Danilo. Danilo, isso. Lembra que eu falei do Danilo para você, Ica? E isso que eu queria também dar um destaque. Eu acho que isso vai mudar, porque quando voltar o nosso PP, eu acho que ele vai colocar ali a volância do Verdão, vai ser molecada. Eu acho que aí vira, porque o Danilo já encheu os olhos do Luxemburgo, né? Ele sempre elogia esse menino quando coloca, ele jogou o Red Bull, e quando ele vai testando o menino nos treinos, ele sempre nas coletivas ele tá falando bem, né?
Então, acho que jogou na Libertadores, né? Jogou, entrou e não comprometeu, né? Eu acho que os dias do Ramires tá contado, na realidade, né? Ramires vai pegar o banquinho dele de direito e eu acho que esse meio de campo, tanto que assim, o Palmeiras antes ele era muito criticado pela base, né? A base do Palmeiras era uma das piores de São Paulo, ou que acho que a pior do Brasil, né? Que todo mundo falava, puta, o Palmeiras não revela jogador. Do Brasil não, pô. Não, assim, que não revelava do Campeonato Brasileiro era uma das piores. Sim, o Palmeiras de 10 em 10 anos. O Palmeiras demorava de 10 em 10 anos, né? Veio o Wagner Love, depois de 10 anos apareceu. Aí então, assim, desde a época de 2015, de Gabriel Jesus para 2020, ó, já são 5 anos revelando molecada e muito bem revelados, né? Tem o Arthur do Bragantino que tá aí no meio também, que saiu da base do Palmeiras. Então, foi nessa base de 2015 para frente. O Palmeiras tá de parabéns. Se não hoje, é um dos 5 aí que revela mais jogadores, né? Então eu acho assim que a molecada tá entrando e tá fazendo a diferença. Aproveitando esse gancho aí, ô Nervo, o time do Palmeiras, como o próprio Marquinhos falou, até 2015 era um dos piores times que não valorizava a base, né? 2015 para cá, coincidentemente não, né? Vamos dar o mérito pro cara, porque o Alexandre Matos estruturou junto com o Cícero e o João Paulo a base do Palmeiras, começou um investimento pesado mensal em cima desses moleques. Li que até hoje eles dão um investimento pesado de 1,5 milhão por mês na base do time, e os resultados estão aí, né? Ano após ano batendo recorde de campeonato vencido. O ano passado surpreendeu com mais de 36 campeonatos vencidos pela base do Palmeiras. Por isso aqui não foi campeão da Copinha. Por isso aqui não foi campeão da Copinha. A gente vê que o time do Palmeiras precisava de um cara como o Luxemburgo para lançar esses moleques, né? Porque ganhar título na base e não chegar ao profissional fica complicado, né? Principalmente que a gente vê que o Palmeiras é um dos times que mais vendeu jogadores de base. O ano passado, até desses 5 últimos anos, vendeu muito jogador de base, né? E o ano passado, quase 400 milhões foram lucros do Palmeiras. Ô, Ícaro, só contar um caso aqui, né? Conversando com um flamenguista, amigo meu, ele tava falando para mim, ele falou assim, vamos fazer as contas, isso desde o começo do ano. Ele falou assim, quando o Luxemburgo chegou, ele falou assim, eu dou 4 meses pro Luxemburgo ficar no Palmeiras. O Luxemburgo é um cara ignorante, é um cara que vai pegando qualquer moleque da base e vai colocando pra cima, ele quer subir molecada, isso não vai dar certo. Aí esses dias eu tava falando com ele e eu falei assim, não é mérito do Luxemburgo, mas que tá dando sorte, tá, porque a molecada da base do Palmeiras, como tá bem, ele tá subindo e tá jogando nas costas dele, daqui a pouco você vai ver, ele vai falar, fui eu que fiz milagre, mas não, é por causa do desempenho dos meninos na base, né? E o Palmeiras demorou, né? O Palmeiras demorou a admitir que o Luxemburgo era o técnico certo. E é o seguinte, é o projeto. O Luxemburgo desde 2015. É o projeto. Jogador meu tem que jogar com a pica apontada pro Shell, pô. Tem que ter humildade. Não você não. Você é moleque. Você é moleque, você fugia da concentração. Você é moleque, peguei mulher na concentração. Colocar ele com o Marcelinho Carioca. Nossa, ele ama o Marcelinho Carioca. Ama principalmente no poker. Pode continuar, Nervo. Então, agora que você falou aí do Luxa, falou da base do Palmeiras aí, lógico, investimentos pesadíssimos que o Palmeiras tem feito. O Palmeiras, na verdade, começou e parou, né? Porque nos anos 90, o Palmeiras estava fazendo bons investimentos também na base. Inclusive, teve aquela situação da Supercopa São Paulo, e saiu aquela briga inesquecível. 95? Tinha uma base ruim na época. Aquela briga inesquecível. Infelizmente, teve a morte do São Paulino.
Infelizmente. A hora que eu vi a invasão de campo, eu falei, vai dar merda. Isso aí vai dar merda. Mas, enfim, Não, eu né, acho que voltando. o Palmeiras sempre foi o time de contratar, né? Foi o cara que veio hoje. Hoje a gente fala da Leila bastante. Um tempo atrás do Paulo Nobre. Na década de 2000 veio a Pirelli. Antes disso veio a Parmalat. Acho que se você falar que o Palmeiras é um time formador, o Palmeiras nunca foi um time formador, né? O único craque assim, que a gente fala que foi formador mesmo eram os goleiros. O Palmeiras sempre foi uma escola de goleiros. Leão, Sete, Marcos, Sérgio. Até aparecer Deola e o Bruno, né? E o Bruno. Dois mitos aí. Mas o Deola e o Bruno não eram maus goleiros. Mas eles não eram maus goleiros. É que o time não ajudava, né? Por exemplo, o Diego Cavalieri. Diego Cavalieri foi pra Copa e tudo. Sim. Era um baita goleiro. Só que o time que ele jogava era horrível. Pega o time de 2006, 2007 do Palmeiras, o Marcão era um dos melhores goleiros e penava, tomava 5 gols, 4 gols tranquilamente. E sabe o que é pior? Luciano. Sabe o que é pior, né? Comparavam o Marcelo Pula Pirata com o Diego Cavalieri. Você lembra disso? Claro que lembro. Eu lembro muito bem, falando em times ruins, Ícaro, eu lembro muito bem em 2008, na Libertadores contra o Sport, o Marcão com 37 anos, meu Deus do céu, ele falou que a cada defesa que ele fazia era uma dor que ele sentia quando ele caía no chão. E que partidaça que ele fez, que partidaça. Falando em partidaça, vamos... Desculpa, o Marcos Palmeiras, ele sofreu mesmo em 2011, né? O Marcos já vinha sofrendo faz um tempo, Palmeiras. Acho que o time de 2011 fez o Marcos perder mais cabelo ainda. Né? Aquele time, pelo amor de Deus, cara. Mas ele tava careca de saber que o time era ruim. Achei engraçado uma entrevista dele. Assim, gente, o Palmeiras tá tão ruim, que eu juro que se seguisse uma proposta do Corinthians, eu pegava, mano. Tão ruim que o time tava. Foi, ele falou, né? Foi uma polêmica esses tempos atrás aí, ele falou mesmo. Ô Marquinho, aproveitando o gancho que o Quinhos falou aí de jogão, de timão, o Corinthians foi sensacional na quarta-feira, né? Eu gostei. Acabou segurando o Bahia, que tem um time muito bom, muito bem escalado, e tomou um sufoco lá no final, né? Que se não é Corinthians, né? Se não for no sufoco, não é Corinthians. E foi bem, o Corinthians acabou, na verdade, o Coelho, né? Eu acho que o Coelho foi tirado da cartola, exatamente. Aproveitando a piada infame. Lançou o Rony e o Chico, né? Se eu não me engano. Rony e Xavier entraram no mesmo jogo. Xavier. O Rony mostrou para que veio, né? Guardou dele, deu movimentação para o time. A movimentação que Janderson, o Everaldo não estava dando. E o Everaldo no ataque estava... Eu gostei. Nota 6. Eu gostei do Everaldo do jogo de quarta. Uma piadinha. O Rony do Corinthians da base não é o genérico é o nosso, né? Mas é legal se ver a história... O Rony do Corinthians é da Neoquímica. Respeita, rapaz. Mas é legal se ver a história do Rony pelo seguinte: o irmão dele tentou ser jogador de futebol, por problema cardíaco, ele era da base do Palmeiras e não foi pro profissional. Ele jogou pela... pela várzea, acabou falecendo. E o irmão dele pegou isso, o Rony, pra querer ser jogador por causa do irmão. E fazer o primeiro gol na arena foi emocionante. Tanto que você viu que o pós-jogo chamaram ele e o Xavier para conversar. Chorou, homenageou o irmão. Foi bonito. E outra, eu achei legal do Coelho ter a coragem de botar os moleques para jogar, mesmo tendo Cantilho, tendo Gabriel no banco, botou os caras todo no banco e falou: vamos pôr a molecada porque os caras estão treinando melhor. Mas o Corinthians tem muito a melhorar. Se você for ver o jogo todo, apesar de eu ter gostado de usar a base, o Bahia foi melhor durante o jogo.
Sim, no primeiro tempo o Corinthians foi melhor, eu achei. No segundo, o Bahia engoliu o Corinthians. Não empatou. Eu acho que o empate seria o melhor resultado. O técnico do Corinthians está no Bahia, esse é o problema. O ruim do Mano é que é dois jogos com o Bahia e 2 derrotas já, né? Aí já arrebenta o projeto. Ah, mas ele jogou bem. Posso dizer que contra o Corinthians, o Bahia rendeu bastante. Marquinhos, você acha que o que o Coelho está fazendo aí, tirando esses medalhões aí, será que é uma referência ao que o Lucha está fazendo? Essa molecada hoje em dia tá engolindo, tá entrando engolindo. Esses medalhões. Mas o principal... É isso, Marquinhos, é isso que eu ia comentar. Eu acho que o que o Coelho tá fazendo, como o Coelho veio da base, ele falou, bom, por que os técnicos medalhões estão fazendo isso? Por que eu não posso fazer? Vamos trazer a molecada de base. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse ano vai ser muito disso. Pelo menos esse brasileiro vai ser muito isso. Quem vai resolver, quem vai entrar para fazer resultado vai ser a molecada. Mas o negócio é o seguinte, com o jogo quarta domingo sem parar, vai precisar demais da base porque muito jogador vai se machucar. Principalmente o Corinthians, que não tem um elenco farto, né? Não, o Corinthians não tem jogador rápido no time. Apesar de que eu gostei do Everaldo. O Everaldo eu achei que jogou bem sim na quarta. Apesar de eu criticar tanto ele, quando o cara joga bem, a gente tem que pegar e dar o braço a torcer também. Não é nenhum craque, mas foi melhorzinho, vai. Agora o Vital continua o mesmo. É o falso jogador. A gente, toda vez que espera alguma coisa agora, vai sair uma desgraça. Mandei ele voltar pro básico. O Marquinho, mas e o Bozelli, não joga? Tá machucado. Ainda ou ele machucou de novo? Ele machucou de novo. Ah, entendi. Mas estão dizendo que vai pro Peñarol. O Peñarol tá interessado nele e faltam 3 meses para acabar o contrato. No meio da semana, agora na quarta-feira, se eu não me engano, o Corinthians vai tentar entrar com um efeito suspensivo para o jogo. Já deu certo, ele joga quarto. Bobagem, você não acha que é bobagem? Porque, de repente, lá no meio da tabela, quando o Corinthians precisar mesmo do Jô e o Jô ter que cumprir um jogo, não é mais fácil cumprir agora, que é contra o Sport, que é um time que está bem abaixo? A gente tem que ver o negócio da forma jurídica. Para mim, é que é foda. Aqui no Brasil, o STJD aparece para tudo. Para mim, já tinha que... Se é o seguinte, o jogo foi domingo... Segunda já julga, segunda já pune e já cumpre. Não tem que ficar esse negócio, efeito suspensivo pra cá, efeito pra lá. É só que no Brasil é um absurdo, velho. Ô, Nervo, semana passada teve uma repercussão muito negativa no Corinthians. A gente traz à tona o que aconteceu lá no Figueirense, os torcedores agredindo os jogadores, a comissão técnica do Figueirense. Nessa semana aconteceu semelhante no aeroporto de Guarulhos aqui com o time do Corinthians. Um pecado, tentaram agredir o Jô, o Cássio, o Cantilho saiu correndo lá com medo, também aconteceu na Colômbia com ele. Só uma coisa. Pecado, né? Primeiro lugar. Peraí, deixa o Marquinhos falar. Eu sou contra a agressão, mas a cobrança tem que ter sim, até porque a gente paga ingresso, a gente paga fiel torcedor. Eu só sou contra agredir, mas se tivesse lá fora do estacionamento com faixa xingando, pra mim tá tudo certo, eu sou contra agredir. Eu concordo com o Marquinho. O sócio-torcedor tem o direito de ir sim, de ir pro estádio, de cobrar, ou ir no aeroporto cobrar com faixas, né? Mas não agressão. Só que uma coisa que fizeram com o Corinthians que eu achei lamentável, podre, nojento, foi o que fizeram com o filho do Fagner, de 10 anos. Os caras entraram estragando o moleque, pra ficar ameaçando o pai. Ameaçando o pai e ameaçando o moleque, mano. Pô, o que é isso? O moleque tem 10 anos de idade, mano. E, gente, eu vou até falar outra parte. Pera aí, o Andrés tava lá, tava diretor de futebol, com eles não aconteceu nada, só aconteceu com os jogadores. E vocês acreditam que realmente o negócio só foi pra lá cobrar? Vamos pensar um pouquinho nas coisas que aconteceram lá. Mas é complicado, Marquinho, porque o Andrés ele chega por último, né? Quase ninguém vê ele lá Ou ele manda fazer um negócio. Vocês tiraram as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente tudo isso.
E detalhe, tem um detalhezinho. Os caras pensam que fazendo tudo isso, a situação no clube vai melhorar. Geralmente piora. Que nem em 2016, quem lembra bem, o São Paulo sofreu uma invasão surpresa no CT. Independente e muitas outras torcidas coligadas invadiram em massa o CT, roubaram o material esportivo dos jogadores, bateram nos funcionários, bateram em atletas de base que estavam naquele dia treinando no CT, bateram em alguns outros jogadores. O Maicon e o Lugano acho que conseguiram fazer o pessoal ficar calmo. A situação só piorou. A crise no clube depois daquilo só piorou. Então é lamentável que tenha torcedores ainda que pensem que esse tipo de atitude resolve alguma coisa. Não é só esse exemplo. São coisas que vão se repetindo. A torcida do Palmeiras, naquele ano que agrediram o Zé Vitor, acho que não lembro se era lateral. Lembra do Zé Vitor? Zé Vitor não, era João Vitor. João Vitor, perdão. Agrediram ele na frente da loja oficial do clube. Na época chegaram a depredar o carro dele. Ali na Turiaçu. Na antiga Turiaçu ali. Pouquinho, aproveitando só, você falar do filho do Fagner, mas invadiram também a rede social da esposa do Cássio. Então. O que acarreta piora ainda é porque a gente vê que no jogo seguinte que teve esse acontecimento, o time do Corinthians ganha. E parece que é combustível para esses caras, né? Porque você vê que os caras foram agredir, aí no jogo seguinte eles ganham e parece que resolve, né? Meu, os caras falaram mal do Cássio. Os caras falaram mal do Cássio, caralho. O Cássio o time é ruim. É um dos únicos que faz alguma coisa ali, pô. Os caras têm que cobrar a diretoria que contratou esses jogadores de merda aí, que aumentou a nossa dívida. Não os jogadores. Me desculpa, os jogadores têm que ser o último a ser cobrado. Só tem que ser cobrado se tiver de sacanagem. Sim, você acha que nem o Marquinhos falou, a diretoria ela pode ser conivente, mas você acha que tem alguma coisa política? Porque a eleição do Corinthians está para chegar, né? Deve ter alguma coisa política, sim. Tanto que, igual o Marquinhos falou, essa cobrança não é estranha? Será que não mandaram? Por que não pegaram a diretoria para Cristo também? Por que não cobraram a diretoria e sim os jogadores? Tem alguma coisa por dentro, sim, né? Eu acho que é muito... Agora, como tá vindo aí as eleições também do Corinthians, eles estão querendo fazer a propagandinha deles, eles querem fazer ali, o jogador, essa direção que é uma porcaria, olha os jogadores que a gente tem, vamos agredir os jogadores. Só que eu acho lamentável, né? Igual você mesmo comentou agora, o Corinthians precisa disso para jogar bola, o Corinthians precisa de ter agressões, né? De quase ter agressões. Pode falar, mano. Mano, o time tá com 4 meses de salário atrasado. Sim. Aí o time não rende porque não tem paz por causa da eleição. E o direito de imagem tá atrasado desde o final do ano. Tudo atrasado. Aí você quer bater em jogador com salário atrasado? E quem contratou e quem paga as contas? Então, é por isso que é estranho. Por isso que é muito estranho isso que tá acontecendo com o Corinthians. Eu acho que é assim, é poder político, eles querem fazer de tudo para acabar com um mandato e entrar um novo mandato aí para ver se melhora alguma coisa, ou se eles pioram, né, roubam mais. Porque eu tava comentando esses dias com uns colegas meus, é uma coisa que se fala, hoje em dia, para a presidência do clube, tem que ser exatamente o cara que torce pro clube. Tipo um exemplo, pro São Paulo, teria que ter... Olha o que o Paulo Nobre fez pro Palmeiras. O Paulo Nobre emprestou. Tem que ser profissional. Quem? Tem que ser profissional, tratar o clube como empresa. Ô, Quinhos, tem que ter um cara lá que entenda da parte administrativa. Não adianta só ser torcedor, porque senão o cara vai gastar pra cacete. Igual o Andrés no Corinthians, igual o Juvenal no São Paulo, e por aí vai. Olha o Paulo Nobre, ele emprestou 100 milhões pro Palmeiras, sem juros nenhum. Sim, mas só que ele tem dinheiro. Só que é o seguinte, ele fez uma administração certa, ele não gastou porque não podia, pegou e pagou as contas do clube. Você não tem que sair gastando, mesmo com o clube sem dinheiro, para ficar devendo salário depois. E não sem contar que o Paulo Nobre é um administrador de empresa ferrado, né?
Sim. Hoje a gente vê ele motorista de rally, mas ele é um administrador, acionista majoritário lá do Itaú. Tem contabilidade, né? Ele tem um empresa de contabilidade. Então ele é palmeirense, mas ele E veio manja de do família, riscado, né? A família dele, acho que é da linguiça nobre. Ó, administrador, por quê? Torcedor mandando em clube não resolve, ex-jogador mandando em clube muito menos. A gente tem bons exemplos de clubes que pagaram muito caro com essa mentalidade. O Vasco. Temos alguns que ainda pagam. Por exemplo, o Vasco com o Roberto Dinamite. O Zico foi presidente do Flamengo uma vez, também não deu certo. Não só no administrativo, tá? Em campo também, gente. Eu acho que o Santos, Marcelo Teixeira. Não, mas o Marcelo Teixeira, ele é bom e parece que ele tá voltando, hein? O Marcelo Teixeira, ele foi bom pro Santos. Vai quebrar o Santos. Vai quebrar o Santos. Mais ainda do que já tá quebrado. Eu acho que também, quando a gente fala de técnico, nem sempre esse jogador também faz milagre. Eu acho que há muitos anos atrás a gente teve um exemplo muito bem acabado disso, com Michel Platini, técnico da seleção francesa. A campanha dele foi inesquecível. Ele conseguiu fazer com que a França fosse eliminada da Eurocopa mais cedo, conseguiu fazer com que a França não se classificasse para a próxima, conseguiu fazer com que a França não se classificasse para o Mundial de 90, e, para fechar com chave de ouro, a França ficou fora da Copa de 94 também. Foi de 94, exatamente, que a França perdeu para Israel em casa. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses caras que falam... contar que o Platini quase foi preso. Exatamente, essa coisa de, ele ama o clube, mas o cara jogou pelo clube, ex-jogador e torcedor não salvam o time. Não, então, tem que ter capacidade de primeiro lugar. Também acho. Ô Marquinho, e pelo andar da carruagem nas eleições do Corinthians, parece que a situação vai sair fora, né? O Duílio com a situação é um bom nome, só que eu acho que não tem força para ganhar lá dentro, né? Cara, pior que é foda, porque eu vou te falar a real. O Duílio, antes de tudo isso, eu achava ele, em 2012, como um futuro presidente. Hoje eu já acho ele um péssimo gestor. Mas sabe, ele comeu bola de se candidatar. Mas sabe o que Gobi atropelou ele. Mas sabe o que é pior? A gente vê o Mário Gobi, que deixou o clube nessa dívida, ajudou a deixar nessa dívida, vir como salvador da pátria. Isso que é o pior. Não tem pra onde correr. E a terceira... o Dr. Flávio também, né? O Flávio... A terceira via do Corinthians hoje seria o Paulo Garcia. O irmão dele agencia todo mundo, todos os jogadores do clube. Vai ser balcão de negócio. É difícil. Acho que o Corinthians nunca teve uma situação tão ruim como tá agora. Então, são 3 sem contar que nessa pandemia a dívida do Corinthians, sem contar a Arena, foi para quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão. Exatamente. Sabe o que é triste? É porque eles estão fazendo, eles estão acabando com as entidades, né? Eu acho que a política do futebol deveria ser diferente de uma política aí de presidência de país, né? É o populismo. O Corinthians hoje é vítima do populismo barato. É o cara que quer ficar lá pelo poder. O Andrés não larga essa merda nem fudendo. Então, essa é a última do Andrés? Ele não pode mais? Depois dessa já era? Pode, depois de 2 mandatos. Depois de 2 mandatos ele pode voltar, mas que ele não volta, não. Deveria ser assim. O presidente de clube é 2 anos e não pode nunca mais. Pronto, acabou. 2 anos, teve o tempinho dele ali. Mas aí é complicado, né? Não, você não pode também proibir. Apesar de eu odiar o Andrés, eu também acho que não pode ser dessa forma. O Andrés, ele não é um mau presidente. Ele, em 2012, quando ele foi presidente, foi sensacional. Não tenho o que falar do Andrés depois. Não, o Andrés não é o Corinthians, ele é o câncer. Só que desde que também é furada, sabia? Desde que o Andrés assumiu, a situação do Corinthians é de ficar, né? Os caras que ele indica ganham as eleições. Sim, mas só que eu te falo o seguinte, tem que ver a primeira presidência do Andrés, que foi 2009 até 2011. E a parte do marketing melhorou, o Corinthians melhorou muito a arrecadação também. Essa foi a parte boa. Só que a parte ruim, ele encheu o clube de dívida e ele deu muito poder para empresário dentro do clube. Isso é o que está matando o Corinthians agora.
Porque, infelizmente, o cara que vota no clube não é o cara igual a gente que vai no estádio, é o cara que vai na piscina, é o cara que vai na sauna. É esse cara que elege o presidente. Aí você já vê que a coisa tá errada. Tinha que separar o clube social do com o futebol. clube. O Marquinho não, o Nervo, perdão. O Nervo, mudar totalmente de assunto, porque o time do Corinthians está uma bagunça lascada. Vamos para uma outra bagunça. A sexta-feira a CBF com o Tite acabou convocando os seus convocados para os amistosos, não, já é para as eliminatórias da Copa de 2022. Tem surpresa, né? Gabriel Menino do Palmeiras acabou sendo convocado. Quer que eu comece falando por setor aqui a convocação? Então, eu queria pincelar, na verdade, os estreantes, né? O Gabriel Menino, Douglas Gabriel Luiz. Menino foi convocado pela primeira vez. Foi. O Douglas Luiz, também. do Aston Villa. Everton Ribeiro, que eu achei uma boa. E Rodrigo do Real Madrid. O Everton já é macaco velho já de seleção, né? O Rodrigo também é uma novidade boa. Eu só discordei. Novidade. Quer ver? Eu acho o Gabriel Menino muito bom jogador, mas, gente, pra lateral direita não precisa ficar improvisando. Eu acho que não vai improvisar. Tudo bem, mas assim, pode dar certo. É uma coisa que eu falo, pode dar certo. Tanto que eu bato na tecla. Pra que Mike se a gente tem Gabriel Menino? Se ele é meio campo, tudo bem, mas ele joga muito bem na lateral direita. Marquinho, mas você não concorda comigo que, por exemplo, tem o Guga do Atlético Mineiro, que é lateral direito jovem? A época das eliminatórias é pra testar. Não é? Eu convocaria o Gabriel Menino pro meio campo, ele tá jogando bem no Palmeiras, assim como o Patrick de Paula, eu acho um bom jogador também. Eu acho que é um jogador que... lamentável, deveria ter... Eu acho que é um jogador que também merecia a chance. No lugar do Douglas Luiz, pelo amor de Deus, Douglas Luiz é reserva na Aston Villa, velho. Como você convoca esse cara? É empresário, né? Sem contar o Felipe Coutinho, né? Coutinho também não tinha que estar lá, não. Não, então, sem contar o Felipe Coutinho, que foi convocado e tá bem abaixo. Eu acho que o pessoal fala que ele foi bem no Bayern, ele era reserva. Ele não era titular no Bayern. Ele entrava bem de vez em quando. Pode falar, Nervo, desculpa. Até perguntei pra você, mas os meninos tá afoito aí. Não, que isso, gostei. Acho que eu partilho muito dessas opiniões também. Alguns jogadores eu acho que é injusto ter convocado. Alguns eu gostei, acho que foram gratas surpresas. Porém, o que eu ia comentar é que eu não consigo me empolgar com as escalações da seleção brasileira há muitos anos já. É assim, eu vejo os técnicos, não falo precisamente do Tite, porque eu acho que qualquer outro técnico sofreria nesse caso. Eles fazem as escalações, as convocações, e na prática a gente vê a mesma coisa. Na prática a gente vê uma seleção tocando bola de lado, atrás, esperando surgir espaço. A gente vê um Brasil às vezes jogando melhor uma Copa América, e a Copa do Mundo é a mesma coisa. Eu acho que o Brasil só vai conseguir um diferencial quando jogar diferente dos outros times, porque, por exemplo, em 2018, o Brasil jogou igual como todo mundo jogou. Foi um time mediano, que teve uma campanha mediana, saiu de uma forma mediana. Então, por mais que tenha as surpresas, eu não consigo mais me surpreender com as escalações. Desculpa, eu acho assim, que a seleção brasileira existiu até 2006. 2006 foi a última uma seleção brasileira digna, né, de futebol brasileiro, de ser a melhor seleção do mundo. Hoje em dia, seleção é lavagem de dinheiro e venda de jogador. Um clube da Europa se interessa por um jogador do Brasil, fala, eu quero esse menino, mas não passou pela seleção, tem que passar. O técnico que está lá hoje, ele é um fantoche para a CBF, é um fantoche. Mas, para mim, o Tite na Copa de 2018, o time já chegou desgastado. O auge do Tite foi nas eliminatórias.
E depois, e a outra, a Copa América, o Brasil jogou muito mal, apesar de ter ganhado. Também acho. Vocês Teve acham uma primeira que... fase sofrível. Eu vou jogar uma pergunta para vocês. Vocês acham que em 2018 o atacante titular deveria ser o Gabriel Menino? O Gabriel Menino, Jesus. Desculpa, o Gabriel Jesus. Porque Firmino. assim, sim, o Firmino tá jogando, mas é coisa de empresário. A gente teve um atacante que não fez um gol na Copa, cara. Futebol é momento, cara. Se o Firmino chegou melhor, tinha que jogar. Mesma coisa do Neymar. O Neymar não tinha condição de jogar a primeira fase. Não era melhor você pegar e deixar o cara de fora da primeira fase e aproveitar na fase final ou fazer igual o Tite fez, que o Gabriel Jesus tinha que voltar para marcar pelo Neymar? Mas agora para pensar. O Gabriel Jesus era o menino da Embratel, lá da Embratel, não. Da Vivo. Da Vivo. Ou ele jogava ou a cabeça do Tite estava fora. Não, eu acho que não. Acho que nesse momento não, Marquinhos, porque Copa do Mundo é outra coisa, cara. Mas eu acho que o Tite foi errado porque foi pela convicção, velho. Aliás, perdão. Quinhos, eu concordo com você, mas no papel. Na prática, a seleção brasileira de uns anos para cá, ela tá assim, ó. A gente olha para o banco sempre parece melhor do que o titular. Aí quando a gente pega os jogadores do banco e põe como titulares, a opinião muda. Vou dar um exemplo muito simples, 2014. 2014, quando saiu a convocação, acho que o único jogador de 2014 que eu cheguei a questionar foi mais ou menos o Fred, pela idade. Mas eu olhei e falei assim, vi a lista de 2014 e falei, uau, legal. A gente não vai ter um monte de dunguinha. Você tirava o Fred e colocava o Jô. Aí é foda. Olha só, você pega a seleção brasileira na tirava o Neymar, colocava o Bernardo. Com alegria nas pernas. Tristeza na arquibancada. 2014 foi vexatória, filha. Não é parâmetro pra nada. Sim, mas pera. Aí você coloca o Fred em campo. Você olha pro banco e você pensa, nossa, o Jô parece ser muito melhor do que ele. Ele nem toca na bola. Aí você tira o Fred e você põe o Jô. Você olha pro banco de novo e fala assim, que saudade do Fred. Foi mais ou menos assim. Em 2018 não foi diferente. Você tirava um jogador e colocava outro, você fala, nossa, mas não mudou grande coisa. Que nem a partida contra a Suíça. A partida contra a Suíça, o pessoal chegava aqui e falava assim, quem você tiraria para fazer um jogo melhor? Eu falei, ninguém. O melhor time para ser escalado hoje, em 2018, é esse que tem campo. Tá todo mundo aí. Então, se o time não tá dando conta da Suíça, é porque o time é ruim. Nós não temos mais o Brasil de antes. O Renato Augusto e o Fred chegaram chumbados na Copa junto com o Neymar. A gente não tinha meio campista. O Fred estava machucado até jogando estava machucado já. Chegou estourado. Mas você pega 2018, por exemplo, a condição física dos jogadores era um tal de um jogador se lesionar um atrás do outro. Danilo, acho que jogou a primeira partida, se lesionou. Douglas Costa era final de temporada, né? Era complicado final de temporada. Eu acho que vocês estão muito pessimistas, viu? Vocês estão muito desacreditando na nossa amarelinha. 5 vezes campeã. Porque, eu te digo o seguinte. 2022 vai ser... No meio da temporada. Vai ser no meio da temporada europeia. Final da temporada brasileira. Eu não acho que é pior, porque... Fala pra mim, o melhor goleiro do Brasil hoje é o Alisson. Não tem quem falar. O Alisson tá lá. No Brasil, atuando no Brasil, eu acho que o Everton do Palmeiras é o melhor goleiro atuando em atividade. Eu acho o Cássio, mas tudo bem. Não, fica entre o Everton e o Cássio, mas acho o Everton depois do Cássio. Então, Cássio é muito bom, sinceramente, eu ia falar o Everton o segundo e o Cássio o terceiro goleiro. Mas aí ele tira o Cássio e coloca o Santos do Atlético do Paraná, que não é ruim goleiro. Mas não o terceiro goleiro tá bom. Ele é novo, tal, tudo bem. Lateral, o Gabriel Menino improvisado é uma bobagem, mas se tentar na lateral direito do Palmeiras, ele jogou bem. Danilo, não dá para insistir nesse cara, é horrível. Mediano. No Porto ele foi bem, no Real Madrid foi fraco, no City ele foi fraco, agora na Juventus ele é fraco. Alex Telles, do Porto, eu acho que é uma liga muito fraca
muito fraco para você chamar um cara para lateral esquerda, porque o Renan Lodge tá comendo a bola no Atlético. Opa! Então, mas pro banco tá bom. Opa! Eu gostei. Peraí. Alex Telles eu gostei. Mas peraí. Banco, legal, só que o Alex Telles é mais velho que o Renan Lodge. Então, por Mas que o você Alex chamar um Telles reserva tem- mais velho que o... Mas tem 26 anos, ele vai jogar outra Copa. Mas peraí. O Danilo, a questão da gente falar de... o Alex ou o Renan? O Alex Telles. Eu digo mais, quanto ao Gabriel Menino, eu acho que ele merece a chance sim. Mas não como lateral, e sim no meio campo. Eu acho o seguinte, vamos concordar numa coisa? O único jogador nível de seleção brasileira que a gente tem hoje em dia, craque, fora de série, tem nível para jogar na seleção, é o Neymar. O Eu Neymar. já volto. Neymar. E outra, a questão de liga ela é muito relativa, porque o próprio Neymar, por exemplo, ele disputa o campeonato francês. O campeonato francês não é um campeonato forte. Mas enfiou 2 times na semifinal da Champions League. Quando o Paris Saint-Germain entra para a Liga dos Campeões... Qual foi o último português que entrou para... A Liga com o Corramá é fraca. Sinceramente, eu acho o seguinte, as laterais do Brasil hoje é o nosso calcanhar de Aquiles. E ainda tem o Alexandre que não foi convocado, que é da Juventus também. Não, o Alexandre é horrível, não dá, o Alexandre não dá. Né? Se eu fosse o Tite, eu chamaria jogadores que jogavam aqui no Brasil. Me refresca a memória, Marquinhos foi convocado? Oi? Marquinhos foi. Convocar o Thiago Silva, porra. O cara tem 36 anos. Deixa o cara chegar na Copa, que se na Copa ele for... Se ele estiver bem na Copa, você convoca. Mas agora sim, na zaga era hora de você fazer experiência. Thiago Silva, excelente atuação em 2018 e atuação para ser esquecida em 2014 e 2015, hein? Da Copa América. A Copa América dele foi horrível. Mas aí, o Marquinhos, eu concordo que o Thiago Silva é um cara veterano e tal, mas eu acho que ele chamou o Thiago para fazer a contenção, né? Mas, Ícaro, vamos lá pela coerência do Tite. Ele convocou o Gabriel Menino, mesmo de lateral, porque ele precisava de alguém para fazer experiência, certo? Isso. Como então ele convoca o Thiago Silva de 36 anos para ser zagueiro, sendo que a gente tem zagueiro bom, a não ser ele? Não, eu entendo. É que o Thiago, ele tem uma experiência de Copa que os demais não têm. Ele chama o Thiago Silva, o Marquinhos, que hoje a gente fala que o Marquinhos é um cara bom, experiente. Ele vai ser o titular da Copa de 2022. O Felipe, do Atlético de Madrid, ex-Corinthians, tá jogando demais, tá merecendo. Ó. O Éder Militão, pra mim, tinha que ter chance, mesmo sendo reserva do Real Madrid, não tinha que estar no lugar do Thiago Silva. Éder Militão é enganação, pô. Não, ele joga bem, velho. Muito fraco. E pra finalizar, ele tem o Rodrigo Caio, que tá voando no Flamengo. Rodrigo Caio eu achei bom, Rodrigo Caio eu gostei. Então, mas nessa seleção de 2022, a gente já vê os titulares aí. Capaz que seja Marquinhos e Felipe na Copa de 2022. Isso que eu ia falar. O Felipe ele não teve muita passagem grande pelo Corinthians, muitos jogos, mas ele joga muito bem esse moleque. Muito bem. O Felipe era o melhor zagueiro do Corinthians, o melhor jogador do Corinthians. O Felipe não teve base, vocês sabem disso, né? Sim. Ele vendia cogumelo e aí ele começou a jogar no interior e foi chamado para Bragantino e depois Corinthians. Hoje a gente pode identificar alguns bons zagueiros, mas zagueiros para vestir amarelinha é difícil. Eu acho que o Marquinhos é o único que está em nível mundial desses aí. Acho que o Marquinhos... Principalmente a gente, que viu seleção melhor, né? Já vimos a seleção jogar um futebol de ponta, já vimos a seleção com jogadores de ponta, né? Mas pode ser também que daqui a 2 anos o Militão tenha conseguido no Real Madrid e conseguiu o status maior. Porque o Sérgio Ramos já está em fim de carreira. Então pode ser que ele com Varane consiga... E quem colocou o Sérgio Ramos? E quem colocou o Sérgio Ramos na zaga? O Luxemburgo. Fechou. O meio-campo, eu acho que é o que deu aquela surpresa, né? O Casemiro e o Fabinho são os melhores volantes que a gente tem hoje na atualidade. O Bruno Guimarães é um belíssimo jogador. Bom, gostei. Também gostei. Aí vem as surpresas, né? O Douglas Luiz, que é um jogador bem mediano no Aston Villa, um time
bem meio de tabela na Premier League. Não é titular nem lá. O Felipe Coutinho, eu acho que o Felipe Coutinho já está bem abaixo, já deveria ter ficado de fora dessa lista para dar uma sacudida nele. Tem que testar outros. E o Everton Ribeiro, que é um jogador que... Gostei. Foi bom. Boa contratação. Boa chamada. Então, só que eu acho que o Everton Ribeiro já deu, né? Já tá com mais de 30 anos. Tem idade. Ele chega com 32 na Copa de 2022, se fosse para pensar até lá. Então, eu acho que é puxado. Eu faço a seguinte pergunta. O Gerson não merece mais que o Douglas Luiz? Então, eu ia falar isso. Eu acho que o Gerson merecia mais do que o Douglas Luiz. É um jogador que tem o toque, tem cadência, joga melhor até que o craque Arão. Então, para mim, nisso o Tite errou também. Se é por mérito, vamos pôr o cara bem. Para mim, o Gerson merece muito. E no ataque, eu acho que no ataque não tem muito o que falar, não. Eu acho que foram os melhores ali. Eu gostei também. Foi. Eu só tiraria o Cebolinha e chamaria o Marinho. Eu tiraria o Richarlison, chamaria o Marinho, na minha Mano, eu tiraria o Rodrigo e chamaria o Marinho, porque o Rodrigo vai ter mais chance mais pra frente, mas o Marinho eu não sei se vai ter essa fase pra sempre. Daria pra chamar o Marinho e o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo tá jogando muito. O Galhardo levaria. Então, Então, eu tenho questionamento do Richarlison, acho que ele não é pra seleção, não. Ele é jogador de clube. Eu gosto dele. Eu acho ele bom, mas a carreira dele é muito longa e já foi testado. Então traz outro pra gente testar. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente tinha mais umas pautas aí, só que pelo andar da carruagem vai ficar para a próxima. Só uma coisa. Que vareio do Independente Del Valle, hein? Em cima do Flamenguinho, hein? O Flamengo entrou